Começou o programa da restauração, programa da Alessandra. Você está com aquele carro velho caindo aos pedaços? Se inscreva para ser sorteado e será restaurado seu carro. Ou a sua casa está com paredes rachadas, infiltrações, toda mofada, móveis antigos? Se inscreva, restauração da casa e ainda recebe imobiliada. Restauração estética, você que deseja ficar mais bela, você que deseja restaurar sua aparência física, seus dentes, cabelos. Se inscreva no nosso programa e você vai ser sorteado e terá o dia de beleza, será restaurada, a sua autoestima vai lá para cima. É só se inscrever no nosso programa de restauração. E aí, minha irmã, deseja se inscrever no programa de restauração? Como é que é? Eu quero uma chance nesse programa, eu quero restauração também. Eu tenho tanta coisa para restaurar, meu Deus do céu. Tudo bem, gente? Você também quer se inscrever? É só uma brincadeira, porque o que mais enche os nossos olhos são esses programas, principalmente redes abertas, onde mostra a restauração de alguma coisa, seja de uma casa, seja de um carro, mas principalmente quando levam aquela pessoa, que está toda fora de uma estética ou de um padrão de beleza que se pede nos dias atuais, e ela passa por um processo aonde a sua beleza física é restaurada, seus cabelos, sua pele, aquela pele manchada fica linda e brilhante, seus dentes, enfim. E aí no final do programa se abre as cortinas, praram, praram, e quando as cortinas se abrem, aquela pessoa aparece linda, toda restaurada de cima a baixo. Nossa, elevação da estima, aumento da autoestima, valorização do seu corpo, melhora o seu visual. Isso parece mágico e encanta os nossos olhos, não é verdade? Irmã, não é verdade? Você que está nos ouvindo, seja bem-vindo. Você gosta de um programa como esse? Mágico, não é verdade? Chama a nossa atenção. E muitas vezes até falamos, poxa vida, ele podia me sortear, podia ir lá em casa restaurar minha casa, tá caindo aos pedaços, aqueles móveis, podia ser tudo novo. Bem que podia me chamar, olha, podia me fazer uma restauração capilar, uma restauração assim no meu rosto, colocar botox ali, colocar um implante ocular, uma plástica aqui, aí ficamos até ansiosos por fazer parte desses programas de restauração. E é justamente isso que o capítulo 80 do livro dos Salmos vem falando hoje, sobre restauração. Agora falando numa visão, uma perspectiva física, não somente, mas espiritual e emocional, existem pessoas que estão em busca dessa restauração. Talvez uma pessoa que se desviou, talvez uma pessoa que foi ferida, machucada pela vida, uma pessoa que se sente fraca espiritualmente e necessita de transformação. Eis aí então, Salmos 80 é a oração de restauração. Vamos entender o contexto que estamos estudando? Abra sua Bíblia, Salmos 80, se você não puder, em outro momento, esteja lendo, para que você possa receber de Deus essa restauração que hoje você precisa. Talvez não seja uma restauração para você mesmo, mas para alguém que você estima, alguém que você conheça, que está sofrendo, que está em um processo de estações, entre altos e baixos, e que de fato precisa de restauração. É isso que está acontecendo aqui. Vamos relembrar que no Salmo 79, nós estávamos estudando sobre o Reino do Sul que foi destruído. E essa destruição ocorreu por volta de 597 a.C. E no Salmo 79, Asaf escreve ali o seu lamento, o seu clamor pela queda de Jerusalém, pertencente ao Reino do Sul. Hoje, nós estamos aqui no capítulo 80 e Asaf escreve sobre o Reino do Norte. Então aí nós vamos ter que retroceder uns 135 anos antes de Cristo.
antes da queda de Judá, porque primeiro houve-se a queda de Samaria, do Reino do Norte, depois, uns 100 e poucos anos depois, que veio a queda de Judá. Então, se formos olhar por uma ordem cronológica, primeiro viria o Salmo 80 e depois o 79. Só para que você possa entender aqui o que Asaf veio orando e clamando ao Senhor pela restauração. E no versículo 1 ele diz assim: Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Aqui esses dois versículos está bem claro que Asaf está falando da genealogia de José, pois Efraim, Benjamim, Manassés faz parte desse tronco genealógico, desse tronco genealógico da tribo, né, de Efraim, Benjamim e Manassés, que faz parte desse rebanho de José, que são do Reino do Norte. É interessante observarmos que Asaf faz parte do Reino do Sul. Ué, o que está fazendo aqui, falando do Reino do Norte? Gente, eles são irmãos. Não sei se vocês recordam, são 12 tribos que após a morte de Salomão, o reino foi dividido, Reino do Sul, Reino do Norte, e Asaf estava clamando pelos seus irmãos. Havia sim uma indiferença entre eles. Havia sim um desafeto entre eles. Mas de forma alguma, aquele que tem um coração, segundo o coração de Deus, um coração regenerado, um coração transformado, aquele que tem um coração misericordioso, jamais vai deixar de orar por aqueles que mesmo que você não tenha afeto, mas que são pessoas que precisam de salvação, de restauração. E Asaf se coloca aqui como um homem de Deus, não só pelo fato de serem irmãos, mas também pelo fato de espiritualmente ser um homem de Deus para orar pela restauração desta nação que, infelizmente, o Reino do Norte, pela desobediência, por se voltarem para deuses pagãos, por se rebelarem contra Deus, estão sofrendo aqui a consequência de seus pecados. Mas Asaf se levanta com amor e misericórdia para orar por estes. E se fosse você, qual seria a sua reação ao ver aquela pessoa que você tem um desafeto, está sofrendo e chorando pelas ruínas da cidade? O que você diria? Tem aqueles que falariam assim: bem feito, eu avisei. Bem feito. Essa pessoa está sofrendo porque desobedeceu, é pecadora, ela merece mesmo sofrer. Será que a tua visão seria assim? Um coração duro? Sem amor? Sem compaixão? Asaf vem mostrando aqui a necessidade de termos um coração misericordioso. Um coração que clama, mesmo quando há erros de outras pessoas. E observamos neste contexto que muitas vezes Deus permite dissensões, ruínas, destruição para que os irmãos se reconciliem. Muitas vezes, literalmente, irmãos que cresceram juntos, unidos, brincando, companheirismo, quando crescem, um se levanta contra o outro, pode ser por causa de herança, ou de bens, ou porque se perdeu a afinidade, enfim, seja qual for o motivo, Deus permite situações dentro da família para haver reconciliação. E esse capítulo é marcado por 3 ênfases interessantes de Asaf. No versículo 3, ele coloca assim: faz-nos voltar-nos, ó Deus, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E ele repete este mesmo versículo no versículo 7. Olha só,
Faz-nos voltar-nos, ó Deus, só que ele acrescenta, ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Veja que no versículo 7 ele acrescenta a palavra dos exércitos. E lá no versículo 19, ele faz a mesma oração. Faz-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos. Agora ele acrescenta Deus dos exércitos. Olha que interessante a forma como Asaf está clamando ao Senhor pelo povo do norte, ali a destruição do reino do norte. A Síria eram os inimigos que sitiou aquela cidade, que destruiu aquela cidade. E ali, agora, Asaf clama. E é interessante que a cada súplica, Asaf vem acrescentando algo mais sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o poder de Deus. Será que é por acaso? Será que é só para colocar uma linha poética, para ficar mais bonitinho? Claro que não! Quando os salmistas ou qualquer outro autor da Bíblia acrescenta palavras sobre quem é Deus, sobre o caráter de Deus, quando há repetição do nome de Deus, é porque algo eles querem revelar e mostrar para nós. E aqui, a cada momento que Asaf vem acrescentando, falando sobre Deus, Deus dos exércitos, ó Deus dos exércitos, resplandece sobre nós o teu rosto, a cada vez que ele ora, a sua confiança em Deus é aumentada, a sua fé é nutrida. Porque quando ele ora o Senhor dos exércitos, ele não está vendo os seus inimigos assírios, mas ele está vendo o Senhor que é dos exércitos, que é Senhor acima de qualquer exército da terra. Quando ele clama aqui no 19, faz-nos voltar, Senhor, restaura-nos, Deus dos exércitos. Ele vai acrescentando e a sua fé e a sua confiança no Senhor vai aumentando. Quando nós oramos e conhecemos o Deus a quem nós clamamos, faz toda a diferença. Muitas vezes nós conhecemos quando ouvimos alguém orar ou pregar ou ensinar, mas você ter a experiência com Deus, quando você o conhece nas suas lutas e batalhas, neste campo de batalha diário da vida, você vai aumentando as palavras, você vai aumentando, acrescentando mais sobre Deus e a sua fé acrescentada, é aumentada a sua confiança. Portanto, quanto mais eu oro, quanto mais eu ouço sobre Deus, quando eu mais leio a Bíblia, a minha fé é aumentada e acrescentada, e aí eu vou aprendendo, aí nas minhas orações eu vou repetindo, ó Senhor dos exércitos, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Senhor das batalhas, e eu vou conhecendo sobre Deus, o Senhor, Deus de justiça, pleiteia a minha causa, ouço o meu clamor, e eu vou lendo a palavra, eu vou adquirindo conhecimento sobre o Deus a quem eu estou orando. Quem é Deus para você? Você conhece de fato o seu Deus? Você lê a Bíblia para conhecer quem é o seu Deus? Ou você lê a Bíblia só por uma obrigação? Ah, Senhor, como é chato ler esses nomes que eu não conheço, que eu nem sei pronunciar. Se for assim, você de fato não vai conhecer quem é o seu Deus. E quando você orar, você vai ficar ali repetindo a mesma coisa. Torna-se algo repetitivo. Ó Senhor Deus me abençoa, ó Senhor Deus me salva, ó Senhor Deus... Não. À medida que você conhece Deus através da palavra revelada, você também ao orar, você vai colocando as suas palavras, o seu vocabulário. É isso, o seu vocabulário vai aumentando ali com Deus, você vai tendo comunhão com Ele, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai trazendo essas palavras de oração. Quando começamos a leitura, ele fala que, ó Pai, ó pastor de Israel, dá ouvidos. Ele está falando aqui de um rebanho. Tanto no Novo como no Antigo Testamento, o rebanho é uma imagem comum para o povo de Deus. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. E o pedido dessa passagem é que este pastor ouça a oração daquela ovelhinha em meio àquela crise, em meio àquele momento de destruição,
em meio àquele momento de tristeza, para os conduzir em segurança pelo caminho certo. Ele deseja que o bom pastor os guie, assim como eles foram guiados ali no deserto, né? Quando ali a arca o guiava, você pode depois conferir Números 10, 33, havia segurança, e é isso que Asaf vem clamando ao Senhor. Senhor, tem misericórdia do seu rebanho. E ele clama por este rebanho: ó Senhor, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ele repete 3 vezes esta palavra. Vamos entender. Primeiro a gente tem que entender que o teu rosto resplandeça sobre nós. Asaf estava simplesmente orando a palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Como nesta época só existia a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. Poderia ter algum escrito ou outro de outros salmistas. Ele conhecia a palavra, então ele foi na palavra. Resplandeça o teu rosto sobre nós. E aonde está escrito esta palavra? Lá no livro de Números, capítulo 24. Número 6, capítulo 6, versículo 24 e 25. Quando o Senhor abençoou os filhos de Israel. Então ele fala assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Asaf simplesmente estava orando, reivindicando a bênção de Arão sobre eles novamente. Senhor, derrama sobre nós novamente a bênção de Arão. E quando nós clamamos novamente, está relacionado à restauração. Por isso começamos aqui falando sobre restauração. É a bênção sacerdotal que o Senhor resplandecesse o seu rosto sobre eles novamente. O pedido de Asaf restaura a nossa condição anterior de bênção e de relacionamento com o Senhor. Este deve ser o meu clamor, o seu clamor. Restaura novamente a nossa condição, Senhor, de adorador, de servo. Restaura nosso relacionamento, Senhor. Asaf deseja que o rosto de Deus se volte para ele, mas que também o coração deles seja devolvido a Deus. Esta é a essência da restauração. É que não somente o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, mas que também o nosso coração esteja inclinado para Ele. Tanto ouvimos sobre restauração hoje em dia. Tanto ouvimos, restaura, Senhor, dali, restaura, Senhor, daqui, mas muitas vezes não entendemos de fato o que significa esta restauração. Muitos acreditam que passando por um congresso, por uma conferência, vai viver uma restauração. A restauração não é assim. Um momento e depois que se volta para o dia a dia, continua tendo as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, a falta de confiança em Deus. Não. O coração precisa estar voltado para Deus continuamente. A essência da restauração é ganhar um novo coração, voltar para Deus e desfrutar da comunhão na palavra. No livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, diz assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Eis aí por que muitos não conseguem obedecer.
Muitos vão à igreja, até mesmo nasceram no evangelho, foram batizados, têm algum certo tempo de conversão. Não sei se é de fato uma conversão, mas não houve uma restauração, não houve uma transformação. O coração não foi mudado, porque quando o coração é mudado, o Espírito Santo de Deus entra em nós e nos faz andar pelos estatutos, pela palavra de Deus, conforme vamos aprendendo na caminhada cristã. Então, restauração não é um momento de congresso, de convenção, de conferência. Não. É o Espírito Santo de Deus gerando em nós, de glória em glória, transformação diária, restauração diária. E essas águas, como descrito aqui no versículo 25, é as águas geradas pelo Espírito Santo que traz a purificação, que traz a santificação. E é pelo Espírito Santo que conseguimos ter um coração segundo o coração de Deus, um coração obediente, um coração misericordioso, um coração fiel. É a obra realizada pela Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque o sangue de Jesus comprou esta restauração quando ele morreu ali na cruz do Calvário, ressuscitou, trazendo vida abundante para todo aquele que nele crer. É a obra do Espírito Santo. Estávamos longe de Deus, nosso coração estava ali endurecido, mas o Senhor nos resgata, o Espírito Santo vai transformando nosso coração, vai colocando ali um coração arrependido, e o Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo ao caminho correto, e o sangue de Jesus nos purifica. E tudo isso é lembrado quando participamos da Santa Ceia. Olha que incrível! Quando participamos da Santa Ceia, nós lembramos dessa restauração que o Espírito Santo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, gera em nós. Portanto, a conversão não é uma força voltada por nós mesmos, não é uma decisão tomada por nós mesmos, mas é movida pelo Espírito Santo de Deus em nós, que automaticamente desejamos ter um coração transformado, restaurado. E na caminhada cristã, nós muitas vezes passamos por ruínas. E é necessário passar pela restauração que vem do Senhor. E essa restauração vem pela palavra. Vem pela palavra. Leia a palavra, ouça a palavra, ore, vigie. É pela palavra. Muitos querem passar pela restauração só neste momento de 3 dias de congresso. Não, é palavra contínua. Assim como seu corpo precisa de água, de alimento continuamente, você precisa nutrir a tua fé pela palavra. E assim você vai sendo restaurado, vai sendo fortalecido. E aqui no versículo 8, Asaf faz menção sobre a vinha. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. E essa vinha se expandiu, cresceu, frutificou. Quem é essa vinha? É o próprio povo de Israel. Lá no livro de Isaías, capítulo 5:11, fala sobre isso. Jesus também usou essa imagem para descrever a si mesmo e aos seus seguidores, lá em João 15. E o que Asaf está dizendo aqui nestes versículos, a partir do versículo 8 e em seguinte: enquanto o povo obedece a Deus, a videira vai crescendo. Ela vai ganhando raiz, profundidade, vai se estendendo a todas as nações próximas a ela, vai crescendo nas regiões montanhosas, que é no versículo 10. Essa vinha vai rompendo até o mar, e os seus ramos vão até o rio, e assim vai. E aí no versículo 12, Asaf pergunta: mas por que o Senhor fez cair os muros? Agora nós estamos desprotegidos. E aí usa essa linguagem figurada, né? O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Porém, essa videira tão viçosa, que produziu tanto, que se expandiu tanto, agora sentiu a mão disciplinadora de Deus por causa do seu pecado. Ele permitiu que o inimigo invadisse a terra, que arruinasse com essa vinha. Porém, Asaf clama ao Senhor: resplandece novamente o teu rosto sobre nós. Resplandece, Senhor, as bênçãos que o Senhor deu a Arão, resplandece, queremos restauração. E ele clama pelo povo do norte. Você está clamando por quem?
pela tua própria vida, você precisa de restauração em que área da sua vida? Clame ao Senhor, faça resplandecer novamente o teu rosto sobre mim, Senhor, porque assim eu serei salvo. E que no nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo na tua vida, você seja restaurado hoje. Seja qual for a área de sua vida, seja restaurado, mas viva a palavra. Tome esta palavra para si, depois leia em voz alta para si mesmo, tomando posse das promessas de Deus para a tua vida, porque é através da palavra que a tua fé vai ser nutrida e você vai ser restaurado dia após dia, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Nesse momento de oração, Senhor, eu faço o mesmo pedido de Asaf. Faz-nos voltar, Senhor. Deus dos exércitos, restaura-nos. Faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Faça resplandecer o seu rosto sobre a vida desta pessoa que hoje está em ruínas, que hoje a sua alma está triste, abatida, que em vários segmentos da sua vida houve destruição e hoje precisa de restauração. Restaura, Senhor. Que os nossos corações possam estar inclinados a Ti neste processo de restauração. Que o Senhor venha sobre nós resplandecer o Teu rosto, mas que o nosso coração esteja de fato devoto a Ti, seguindo a Ti, fiel a Ti. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a cada momento, a cada dia, e que de glória em glória possamos ser transformados para a glorificação do Teu nome. Assim pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.